Vamos dar início então ao tema específico da aula de hoje, que é o profissional de engenharia. Como eu falei anteriormente, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o que caracteriza o profissional de engenharia, o que faz deste profissional um profissional de engenharia. A gente tem outras profissões como medicina, direito, geologia, geofísica, a gente tem disciplinas de diferentes cursos de engenharia, tem cursos de meteorologia, enfermagem, administração, entre outros cursos que a gente tem para a formação de profissionais em diferentes áreas, como a área de humanas, as áreas tecnológicas e as áreas médicas. E o que então que caracteriza essa profissão? O que caracteriza um profissional de engenharia? E aí a gente tem aqui algumas informações que são comuns a todas as profissões e outras que são mais específicas à questão do engenheiro em si. Então, basicamente, um engenheiro ele tem um extenso treinamento teórico e prático. Isso é uma definição que caracteriza todas as profissões. Então, se você for um médico, você vai ter extenso treinamento teórico e prático em medicina. Se você for um técnico de engenharia mecânica, você vai ter um extenso treinamento teórico e prático em engenharia mecânica nos temas relacionados ao tipo de trabalho que você vai desenvolver. Então, isso, na verdade, caracteriza de uma forma geral as profissões. Um extenso treinamento teórico e prático. Esses treinamentos profissionais, eles são reconhecidos como tal e são formatados em sistemas legalizados, ou seja, você tem cursos de graduação, você tem curso de técnico, de tecnólogo, graduação, mestrado, doutorado, em diferentes áreas do conhecimento, e esses cursos são credenciados em instituições como, por exemplo, o MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura. Se você tiver alguma especialização, mestrado, doutorado, você vai ter credenciamento também no Ministério da Educação e Cultura e na CAPES, que é um órgão que regula esse tipo de pós-graduação. Então, a nossa formação profissional, ela segue determinados regulamentos que são definidos legalmente. As profissões, elas têm que estar registradas legalmente e formalizadas legalmente. Os engenheiros, então, eles são formados em universidades ou faculdades reconhecidas e avaliadas pelo Ministério da Educação e da Cultura. Então, você tem, como é que funciona isso, né? A avaliação do curso, ela envolve a avaliação da universidade. Dentro de uma universidade, a gente pode ter vários cursos, e aí o que o MEC faz é avaliar curso por curso. Faz uma avaliação da universidade em si, que é a infraestrutura física e de pessoal, quantidade de professores que têm graduação, mestrado e doutorado, infraestrutura física, quantidade de salas, os laboratórios, a biblioteca, e informações gerais sobre a infraestrutura que tem à disposição dos alunos. Informações específicas dos cursos, que inclui o projeto pedagógico, a grade, a formatação de como o curso se desenvolve para formar o aluno. Período de formatura do aluno, no nosso caso, um curso de engenharia, ele tem uma duração mínima de 5 anos, podendo se estender até 10 anos. O aluno pode ficar 10 semestres até 20 semestres, ou às vezes 9 anos, dependendo do curso. Mas essas informações, elas constam do projeto pedagógico. Se ele vai ter que fazer um estágio, qual é a duração do estágio, todas essas informações, elas constam do projeto pedagógico, e esse projeto pedagógico é submetido e avaliado pelo Ministério da Educação e Cultura. Outra questão importante é que quem se forma em um curso bem avaliado tem mais possibilidade de conseguir bons empregos. Então, você tem diversos cursos de engenharia no Brasil, e dependendo do curso, ele vai estar vinculado a uma universidade. O nome da universidade tem um peso importante, e a avaliação do curso também tem um peso importante. Então, se você fez um curso numa universidade renomada, como uma universidade federal, uma universidade estadual, como a UENF, e você fez um curso que tem uma nota boa, nota 4 ou nota 5, a avaliação do Ministério da Educação e Cultura, esse é um curso muito bem avaliado, muito bem reconhecido, e com isso você tem um título que tem um peso importante para a sua qualificação.
Felizmente, aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, a universidade é muito bem avaliada, está entre a 12ª e 13ª melhor universidade do Brasil. A gente já conseguiu esse título várias vezes consecutivamente. Todos os professores são professores doutores e o nosso curso de engenharia de petróleo sempre teve uma nota excelente. Outra característica de um profissional, quer dizer, além do extenso treinamento teórico, ser formado numa faculdade reconhecida, é que ele tenha domínio dos conhecimentos e das habilidades específicas de sua profissão. Ou seja, os sistemas legais das profissões reconhecidas costumam ter associações com regras específicas que definem os limites e monopólios de suas profissões. Ou seja, até o que um engenheiro de petróleo pode fazer, onde ele pode atuar. Isso é definido por regimentos e regulamentos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esse conselho congrega várias engenharias e ali define cada engenharia, como ela deve funcionar e quais são as atribuições de cada engenheiro, conforme nós vamos ver a seguir. Então, esse engenheiro tem que seguir uma série de regulamentações, a formação dele, o curso tem que seguir determinadas regras. A gente não cria um curso de engenharia do nada, existe um padrão, existe uma especificação por parte do Ministério da Educação e Cultura. A gente segue esse padrão para criar um projeto pedagógico e montar um curso de engenharia. O aluno se inscreve nesses cursos, ele faz o curso, aí no final ele recebe um diploma que é validado pelo Ministério da Educação e Cultura, e esse diploma ele vai ter um peso maior dependendo da universidade, do curso que ele fez, de ter uma avaliação boa esse curso. E, obviamente, a qualificação desse aluno, o rendimento que ele teve ao longo do curso, seus conhecimentos e habilidades, porque quando ele for se candidatar ao emprego ele vai ser sabatinado, eles vão conseguir verificar quais são os conhecimentos e habilidades desse profissional, vão poder analisar o currículo do candidato. É o que caracteriza essa formação profissional. Então, a gente já sabe o que é um profissional de engenharia. Agora a gente vai dar uma olhada nas atribuições de um engenheiro. Quer dizer, o que eu posso fazer? Aí a gente tem aqui uma informação resumida que a gente trouxe desse autor, que é o Rhodes Apple, que é uma das referências do nosso curso, o livro de Introdução à Engenharia do Rhodes Apple, em que ele traz os seguintes exemplos: engenheiro pesquisador, engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de ensino, engenheiro que trabalha com consultoria, um especialista, consultor numa determinada área, um engenheiro que desenvolve projetos ou atua na produção ou ainda realização de testes, um engenheiro que atua mais na construção, colocar mão na massa, um engenheiro operacional, que lida com questões operacionais, um engenheiro de vendas ou ainda um gerente, dependendo do tipo de atividade que ele executa. É normal a gente passar por diversas dessas etapas ao longo da nossa carreira. A gente costuma escolher alguma mais específica, mas acaba trabalhando com mais de um desses pontos ao longo da carreira. A gente tem aqui uma figura que mostra essas atribuições do engenheiro. Essa aqui é uma figura do livro do Walter Antônio Basso, que é um livro de introdução à engenharia que também nós recomendamos que vocês adquiram. Esses dois livros são fundamentais para entender o que é engenharia. E o que é engenharia de petróleo, a gente tem um terceiro livro específico, que é o livro do Thomas. Então aqui eu tenho uma série de características que são as atribuições de um engenheiro dentro de suas competências técnicas e legais. Existem várias ações que um engenheiro pode fazer, e eu destaquei aqui em vermelho aquelas três que, de certa forma, diferenciam a atuação do engenheiro de um técnico. Um engenheiro ele é mais voltado para a etapa de projeto, mais voltado para a etapa de pesquisa, inovação tecnológica e atividades de ensino. Além das atribuições do engenheiro, a gente tem que tentar agora traçar as diferenças entre técnico, tecnólogo, engenheiro, especialista, mestre e doutor. Muitos dos nossos alunos fizeram curso técnico, alguns fizeram tecnólogo, alguns têm origem no segundo grau tradicional, vão fazer agora o curso de engenharia e muitos posteriormente vão trabalhar em algum curso de especialista em alguma área específica ou vão fazer mestrado ou ainda doutorado. Então a gente vai pontuar cada uma dessas características
nesse momento. Então aqui, primeiro eu tenho um técnico de segundo grau. Quais são as características de um técnico de segundo grau? Primeiro que para fazer um técnico de segundo grau, ele tem que ter alguns pré-requisitos. Ele tem que ter feito o primeiro grau. A atuação de um técnico de segundo grau é essencialmente técnica e aplicada, baseada em normas e procedimentos. Essas normas normalmente são, por exemplo, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Estes cursos técnicos são cursos de segundo grau profissionalizante, com base teórica bastante simplificada e foco em aspectos práticos, no lidar com os equipamentos e com as ferramentas. A duração média é de 4 a 6 meses e o trabalho final do curso do aluno é um trabalho do tipo aplicado. Como exemplo, a gente tem um técnico em instalação mecânica, elétrica, entre outras. Já um tecnólogo é um curso de um grau um pouco mais avançado. Ele tem um pré-requisito maior, ele tem que ter o segundo grau completo ou ter feito o curso técnico. Você pode fazer primeiro o curso técnico e depois evoluir para um tecnólogo. A atuação do tecnólogo ela é ainda bastante técnica e aplicada, muito baseada em normas e procedimentos, mas o tecnólogo ele já tem alguma base acadêmica e às vezes até um pouco de base científica. Ele pode atuar em atividades mais complexas que um técnico por ter mais tempo de estudo. Então, o tecnólogo ele já tem uma qualificação maior que um técnico e, portanto, ele vai ter a habilidade de desenvolver uma série de atividades complementares a que desenvolve um técnico apenas de segundo grau. Então, a característica de um curso tecnólogo é que ele tem uma base teórica simplificada, continua tendo uma base teórica simplificada. Ela é focada principalmente em aplicação técnica, mas ele já tem um entendimento básico de uma formulação mais clara, acadêmica, no sentido acadêmico, dos fenômenos e dos processos. Quer dizer, ele não aprende apenas a lidar com os equipamentos, mas ele tem uma noção melhor do funcionamento dos equipamentos, dos mecanismos de transferência de calor, transferência de massa, dos processos físicos e químicos que estão envolvidos. Esse curso ele vai ter uma duração maior que o de um curso técnico. O trabalho final geralmente é um trabalho aplicado que pode ser desenvolvido em grupo. Dependendo da duração e características do curso, o aluno poderá ser aceito em um curso de mestrado. Quer dizer, ele fazendo um técnico, ele não pode entrar num curso de mestrado, mas quem tem o tecnólogo pode entrar num curso de mestrado profissionalizante, por exemplo. Como exemplo, um tecnólogo em edificações, em mecânica, química ou elétrica. Finalmente, a gente tem aqui uma descrição, a gente vê então a descrição de técnico, de tecnólogo, agora a gente vai ver para engenheiro. Então, o que seria um engenheiro? Aqui eu tenho os pré-requisitos. Bem, para fazer um curso de engenharia, eu tenho que ter o segundo grau completo ou o curso de tecnólogo. Eu vou ter uma atuação que, eu tendo um título de engenheiro, eu vou poder exercer as 18 atribuições que são definidas pelo regulamento do CONFEA, que a gente vai ver logo mais, e variam de acordo com a formação específica. Então, aqui eu tenho um conceito que é geral e específico. Por quê? Os engenheiros têm 18 atribuições, eles podem desenvolver 18 tipos de atividades diferentes. Isso é definido pelo CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Mas a especificidade vai depender. Essas 18 atribuições vão depender se ele é um engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro de petróleo ou assim por diante. Como um engenheiro tem uma formação teórica mais complexa e já tem alguma capacidade de desenvolvimento científico, muitos alunos fazem iniciação científica, ele tem uma capacidade de elaborar projeto, ministrar aulas e fazer pesquisa. Então, a gente pode dizer que as possibilidades de atuação de um engenheiro, elas são maiores que a de um tecnólogo. Então, técnico, tecnólogo e engenheiro. Eu estou estudando mais tempo, durante mais anos, e aí eu estou tendo uma qualificação maior para desenvolver um maior número de possibilidades de atuação profissional. E existe uma diferença, o curso técnico e tecnólogo mais focado em aspectos práticos e o curso de engenharia mais focado na parte acadêmica, do entendimento dos fenômenos,
vão me dar a habilitação para desenvolver projetos e fazer pesquisas e inovar no desenvolvimento científico e tecnológico. Então, um curso de engenharia, eles costumam ter uma base teórica bastante forte, que é no ciclo básico. A gente já viu a grade do ciclo básico. Tem a duração média de 10 a 14 semestres, podendo se estender por mais tempo, quer dizer, de 5, 7 anos na média, podendo chegar em alguns casos até 10 anos. O trabalho final de um curso de engenharia, ele é normalmente do tipo monografia ou é um projeto. Então, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ou vai ser uma monografia num tema de pesquisa científica, de iniciação científica, ou vai ser um projeto de engenharia na área de engenharia que ele escolheu. Muitos engenheiros, após concluir os cursos, eles fazem cursos complementares, como cursos de mestrado e doutorado, que a gente vai ver a seguir. E como exemplo, engenheiro civil, eletricista, mecânico, químico de petróleo, engenheiro naval, tem vários cursos de engenharia. O curso de engenharia, a gente tem cada vez mais cursos de engenharia, engenharia de energia, engenharia de mobilidade, porque a engenharia ela tem uma vantagem muito grande, que é exatamente o ciclo básico. O ciclo básico ele dá uma formação conceitual muito boa para o aluno, um entendimento muito claro de conceitos de física, matemática, química e programação, que o qualificam para desenvolver uma quantidade muito grande de atividades. Então, tem muitas empresas que contratam um engenheiro para fazer atividades que nem são originárias da engenharia, para desenvolver atividades, outras atividades, mas é mais fácil você qualificar um engenheiro para fazer essa outra atividade do que pegar aquela pessoa e fazer um treinamento em matemática, em física, em química e programação, que demoraria muito tempo. Então, tem muita empresa que prefere contratar engenheiro, mesmo para desenvolver atividades que não são as tradicionais de um engenheiro. Outro curso que eu posso ter, quer dizer, técnico, tecnólogo, engenheiro e aí especialista. Então, na verdade, o especialista, independente de qual desses 3 primeiros eu tenha feito, eu posso fazer alguns cursos para me especializar. Eu posso fazer um técnico e depois fazer uma especialização. Então, um técnico, às vezes, ele faz um tecnólogo, quer dizer, ele está evoluindo para uma próxima etapa aqui, depois ele pode fazer engenheiro. E aqui é mais no sentido de um item específico, de uma formação específica. Eu tenho um curso qualquer e aí eu pretendo me aprofundar em um tema específico. Aí eu vou ter como pré-requisito, por exemplo, normalmente eu vou ter o 2º grau completo, ou técnico, ou tecnólogo, ou engenharia. Vou escolher um curso de especialização para atuar numa área específica. Normalmente, no nosso caso aqui, eu sou um engenheiro e pretendo atuar numa área específica de engenharia. Então, eu fiz um curso de engenharia de petróleo, quero me aperfeiçoar, me especializar em algum item específico de engenharia, como projeto de engenharia de poço. Então, eu fiz o curso de engenharia, eu tive disciplinas de perfuração, disciplinas de completação, informações sobre projeto, mas eu não consegui me aprofundar muito em projeto de poço. Aí eu posso fazer um curso de especialização em projeto de poço. Geralmente, esses cursos visam complementar o conhecimento que a gente já tem uma duração de 1 a 2 semestres, ou seja, de 6 a 12 meses, às vezes pode ser 18 meses. O trabalho final costuma ser em grupo, mas também pode ser individual. Como exemplo, é algum curso de especialização que eu tenho interesse em fazer, como esse que eu citei, em me especializar em projeto de poço. Finalmente, a gente vai dar uma olhada agora em alguns cursos que seriam depois da graduação. Então, até que eu me formei, me graduei, aí eu tenho especialização, e aí eu vou entrar em 3 itens, que é o mestrado profissionalizante, o mestrado tradicional e o doutorado. Aqui eu já tenho a minha formação, já sou engenheiro, eventualmente já fiz alguma especialização, e agora eu quero me atualizar ainda mais através de um curso de mestrado ou de um curso de doutorado. Vamos começar então com o mestrado profissionalizante. Aqui a gente tem uma linha mais ou menos clara, né? Técnico, tecnólogo, mestrado profissionalizante, que são mais focados nos aspectos tecnológicos. Para mim fazer um mestrado profissionalizante, eu vou ter que ser ou tecnólogo ou um engenheiro. Um técnico não pode fazer um mestrado profissionalizante, tem que ter no mínimo tecnólogo ou engenheiro. A definição de mestrado profissionalizante a gente vai ver logo a seguir.
Mas a gente vai ver primeiro o seguinte: características de um curso de um mestrado profissionalizante. Visa complementar os conhecimentos em área específica com foco em aspectos práticos. Costuma durar de 2 a 4 semestres e o trabalho final pode ser em grupo ou não. Pode ser também algum tipo de monografia. Um exemplo é um engenheiro que atua numa empresa e quer complementar seus conhecimentos em aspectos aplicados. Eu falei antes ali que o aluno fez uma especialização formado em engenharia de petróleo, aí ele faz uma especialização em projeto de poço. Aí, se ele quiser continuar estudando, ele pode fazer um mestrado profissionalizante em projeto de poço, visando se aprofundar ainda mais. Se for um mestrado profissionalizante, ele vai fazer o mestrado dele com foco na parte operacional, na parte prática da execução de um poço, e menos na parte teórica. Se ele tem interesse na parte teórica, do entendimento dos conceitos relacionados a um projeto de poço, do meio poroso, dos fluidos envolvidos, de uma série de conceitos que eu tenho relacionados a um projeto de poço, se ele tem interesse no conceito teórico, ele vai fazer um mestrado acadêmico tradicional. Se ele tem interesse mais nos aspectos práticos, ele vai fazer um mestrado profissionalizante. E aqui eu tenho uma definição do que seria um mestrado profissionalizante. É importante a gente olhar essa definição para até diferenciar bem o mestrado profissionalizante do mestrado tradicional. Então, essa aqui é a fonte, a gente pegou esses dados da CAPES, nesse link aqui. O mestrado profissional, ou mestrado profissionalizante, é uma modalidade de pós-graduação em estrito sensu voltado para a captação de profissionais, capacitação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento. Ele tem como característica ter temáticas que atendam a demanda do mercado de trabalho. Então, ele é focado em aspectos mais práticos, em aspectos relacionados ao atendimento do mercado. Então, o seu objetivo é contribuir com o setor produtivo nacional, no sentido de agregar um nível de competitividade maior às nossas indústrias, sejam empresas privadas ou estatais. Então, eu tenho um engenheiro, ele tem uma determinada qualificação, ele precisa estudar mais, ele precisa se qualificar mais em aspectos práticos. Aí ele vai fazer um mestrado profissionalizante. Existem hoje no Brasil vários cursos já de mestrado profissionalizante, é uma coisa mais recente, e eles visam, então, atender a demandas do mercado. O trabalho final do curso ele deve ser sempre vinculado aos problemas da área de atuação do profissional, do aluno, e de acordo com a natureza da área e finalidade do curso. Então, eu vou ter vários cursos de mestrados profissionalizantes, cada curso de mestrado profissionalizante numa área diferente. Então, se eu tenho lá engenharia de petróleo, eu posso ter um curso de mestrado profissionalizante mais na parte de engenharia de poço, outro curso de mestrado profissionalizante mais na parte de engenharia de reservatório, um terceiro mais na parte de elevação e escoamento. Eu posso ter essas divisões, e aí são mestrados que vão ter um foco mais na atuação prática, no desenvolvimento de equipamentos, de procedimentos e de processos que tem um foco mais aplicado. Ele tem como objetivo complementar os conhecimentos em área específica em aspectos práticos. Então, o mestrado profissionalizante, ele é um mestrado que visa qualificar o aluno no desenvolvimento de atividades que tenham demanda de mercado, que sejam mais aplicadas, que é um pouco diferente do que a gente tem no mestrado acadêmico. Então, o mestrado acadêmico, ele é mais focado em aspectos teóricos, mais focado em aspectos do entendimento do método científico e da aplicação do método científico no desenvolvimento científico e tecnológico com inovação. Então, a minha preocupação número 1 não é o desenvolvimento de algo aplicado, é o entendimento, o aumento da qualificação deste profissional no entendimento dos aspectos relacionados à profissão que ele executa e das atividades que ele executa. Como pré-requisito para fazer um mestrado acadêmico, eu vou ter que ser formado num curso de engenharia. Então, se eu for fazer um curso de mestrado em engenharia de petróleo, por exemplo, a gente tem um mestrado em engenharia de petróleo aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, no LENEP. Então, quem que pode entrar no nosso curso de mestrado? Engenheiros, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro químico,
matemáticos, físicos, químicos, engenheiros de computação, cientistas da computação e afim. Ou seja, pessoas que têm uma formação que os qualifiquem a fazer as disciplinas que a gente tem no nosso mestrado e que consigam desenvolver, usando o método científico, um projeto de pesquisa, de preferência inovador, na área de engenharia de petróleo. Esses cursos de mestrado, eles são credenciados e reconhecidos pelo MEC. Então, se você for fazer um curso de mestrado, olhe antes se ele é credenciado pelo MEC e qual a nota desse curso. Também dê uma olhada nas características do curso, quer dizer, a nota do curso. Na CAPES, tem a noção clara de que a aplicação principal é o seu aprendizado do método científico e do autoconhecimento. A duração média de um mestrado é de 24 a 36 meses, as bolsas costumam ser para 24 meses, e no final você tem que produzir uma dissertação, que é uma monografia, quer dizer, monografia no sentido que você tem que escrever esse documento, ela vai passar pela revisão do seu orientador e, eventualmente, você pode ter um co-orientador, e no final você tem que passar por uma banca com vários professores, com a presença de público, em que você defende o trabalho que você desenvolveu. Um exemplo seria eu fazer um mestrado em engenharia de petróleo. Eu sou formado em engenharia civil, mecânica elétrica, moro na região de Macaé, numa região que tem muitas indústrias de petróleo, tenho interesse em trabalhar nessa área e eu posso fazer um mestrado ou profissionalizante ou acadêmico em engenharia de petróleo, ou eu mesmo posso ser engenheiro de petróleo e fazer um mestrado numa outra área. De uma maneira geral, a gente visa um aprofundamento dos nossos conhecimentos teóricos e acadêmicos. A diferença de mestrado para o doutorado é basicamente o tempo de duração e as características relacionadas a questões como o pré-requisito. Para mim fazer doutorado, eu tenho que ter feito mestrado num curso reconhecido pela CAPES. O próprio curso de doutorado também tem que ser reconhecido pela CAPES e tem que ter uma nota. Então, qual o curso de mestrado que você fez, qual a nota dele, qual o curso de doutorado que você pretende fazer, qual a nota dele. O foco no doutorado, ele é, de novo, a inovação científica. No mestrado, nem sempre a gente busca uma inovação científica, a gente às vezes procura mais a questão do entendimento do método científico e da qualificação do aluno, às vezes tentando reproduzir algo complexo que foi desenvolvido em outros países e você quer reproduzir levando em conta as características e especificidades do equipamento, do material que a gente tem aqui no Brasil. Então, um aluno fez algum tipo de trabalho no exterior com um determinado tipo de rocha, a rocha que tem no Brasil é diferente, o comportamento é diferente, então você vai fazer um trabalho que é semelhante, mas aplicado a uma rocha nacional. Então, esse é um trabalho típico que a gente costuma ter para um estudante de mestrado, porque o tempo é curto, 2 anos, no primeiro ano ele faz as disciplinas, no segundo ano ele desenvolve a tese, então não dá para ter alguma coisa muito inovadora. Pode até inovar, mas normalmente acaba demorando mais tempo. Já no doutorado, não. O doutorado, a questão da inovação é fundamental. Você é obrigado a desenvolver um trabalho inovador. Por isso que o curso, a duração do teu curso de doutorado vai de 48 meses a 60 meses. Você tem que produzir uma tese, um trabalho final, que é uma monografia. Em alguns locais, essa monografia ela pode ser composta por artigos que você vai publicar em revistas científicas, níveis A ou B, e aí esses artigos vão poder compor a sua tese de doutorado. No mestrado eu desenvolvo uma dissertação de mestrado, eu posso anexar os artigos que eu desenvolvi no final. É normal se cobrar que no mestrado o aluno tenha pelo menos uma publicação no final do curso, e na tese de doutorado vão ser no mínimo 2 publicações, às vezes mais. O foco, como eu disse, é a inovação científica e tecnológica. A duração, eu já havia falado ali em cima, e aí você produz uma monografia específica e com inovação. Lembrando que o pesquisador ele tem que ter interesse em inovar. Então aqui tem uma característica importante do estudante de doutorado, que é a sua capacidade de inovação, a sua criatividade. É muito importante que o aluno tenha um perfil criativo e inovador, que ele tenha um perfil de autodidata.
como ele vai desenvolver um trabalho que é de inovação, ele vai trabalhar com coisas que mesmo o seu orientador de doutorado, seu co-orientador, não tem conhecimento. Então é o aluno que vai ter que se aprofundar, que ir mais fundo naquele tema, lendo trabalhos científicos bem complexos e tentando extrair dali algumas ideias para definir o método de trabalho que ele vai desenvolver, e aí ele desenvolver a sequência das atividades do trabalho de doutorado dele, sempre levando em conta que ele tem que conseguir desenvolver algum tipo de inovação. Então, muitas vezes essa inovação pode vir a gerar uma patente, vir a gerar um software inovador, ou algum modelo matemático, modelo físico, ou algum desenvolvimento de algum equipamento de laboratório que ainda não existia, ou a reformulação de alguma etapa de um determinado procedimento, mas que tenha o envolvimento de um conhecimento científico e tecnológico aprofundado por parte do aluno. Um dos objetivos do aluno que faz o doutorado é trabalhar em empresas de base científica e tecnológica, como, por exemplo, a gente já citou o Centro de Pesquisas da Petrobras. Existem outras empresas que têm centros de pesquisa, e muitas vezes também atuar em centros de pesquisa públicos e em instituições de ensino, como, por exemplo, universidades. Então, o doutorado demora 4 anos ou mais e tem essa característica de inovação.